O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Profeta Abacuque, capítulo 1 diz: oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me deis ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Amém, irmão? Podem sentar. O profeta Abacuque aqui, ele se encontra no cenário de Israel. E essa primeira declaração dele, ele não está falando de ímpios, porque aqui o cenário é que Babilônia está prestes a vir. E Deus está falando com o profeta Abacuque que vai trazer Babilônia. Mas Deus diz que vai trazer Babilônia para massacrar Israel depois do clamor do profeta. O profeta está olhando para a sua própria terra. Ele está olhando para Israel, ele está falando: olha, o que eu vejo é violência. É o ímpio prevalecendo sobre o justo. São os juízes dando sentença comprado por presentes. E são horrores e mais horrores. Abacuque é um profeta menor, que tem poucos livros, mas ele é contemporâneo de outros profetas maiores. Por exemplo, Jeremias está no cenário de Abacuque. São contemporâneos. Então imagina, você tem poucas informações aqui com Abacuque, mas você tem informações infinitas lá com Jeremias. Aqui, Abacuque está olhando e dizendo assim: olha o que eu estou vendo nessa terra aqui. Até quando eu vou gritar por violência sem que tu me tragas a salvação? Porque me fazes contemplar a injustiça e com clareza observar toda a maldade que campeia nessa terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, discórdia, litígios. O profeta está extasiado com tanto mal. Aí mais na frente, você vai ver Deus dizendo assim: eu suscito uma nação. Os caldeus vêm aí. Quando Abacuque vê que vem os caldeus, ele diz: mas espera aí, agora o Senhor vai trazer um povo mais ímpio ainda para cá, para destruir a tua herança, o teu povo santo. Irmão, não tem nada de herança nem de povo santo. O que tem é justiça, verdade. E Abacuque depois vai questionar: mas tu vai usar um povo 1 milhão de vezes pior? Porque Deus começa a mostrar para Abacuque quem é que ele vai trazer. Um povo que tinha técnicas de tortura. Eles criavam anzóis para prender na boca dos que eles capturavam e arrastar. E daí para frente, as coisas mais horríveis. Babilônia era uma fábrica de torturas incrível. E o profeta, Deus está dizendo assim: esses aí, eles saem matando, eles não têm lei. Eles criam a própria lei deles, eles fazem o próprio direito deles, eles não têm nenhuma regra. E eu estou suscitando Babilônia como um leão que vem do norte. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos. Caramba, dá para imaginar uma coisa dessa? Leopardo, quando parte em direção à presa, ele é velozíssimo. Os cavalos dele são mais rápidos que esses leopardos aí. E Abacuque fica extasiado assim, mas
Então, o que o Senhor vai fazer? Mas como é que vai... Deus diz assim, depois eu vou julgar a Babilônia. Ou seja, o que Deus está dizendo? Eu vou julgar a impiedade do meu povo, porque há um provérbio que nós temos, né, irmão, que diz que o julgamento de Deus começa pela sua própria casa. Eu vou julgar o meu povo, vou usar a Babilônia, e depois Babilônia vai continuar na impiedade, eu vou julgar eles. Ou seja, vai ser todo mundo julgado, Abacuque, fica tranquilo. Ninguém vai escapar. Em outras palavras, né? Ele não disse a Abraão, porventura não faria justiça o grande juiz de toda a terra? E aí, irmão, nós descansamos, nós nos alegramos, porque nenhuma gota de injustiça prevalecerá diante do nosso Deus. Não importa o que façam comigo, como eu morra, como vão me matar, não importa o que os meus olhos vão contemplar de justiça ou que ficarão sem contemplar, eu posso partir com a minha mente tranquila, porque mesmo que eu esteja na eternidade, eu sei que Deus fará justiça a todas as coisas. Nada escapará ao grande juízo de Deus, não só lá no porvir, né, quando ele dá um juízo terrível, mas antes mesmo daquele grande juízo do trono branco, Deus está todos os dias julgando causas e visitando a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. E Deus está dizendo para Abacuque, olha Abacuque, esse povo aí, eles constroem suas estátuas, eles constroem os seus próprios deuses, eles não têm lei, eles não têm regra, e são eles que vêm para invadir essa terra de Judá e massacrar todo mundo, e o profeta fica completamente desolado, irmão. Mas como que o Senhor vai fazer uma coisa dessa? Até quando então prevalecerá essa situação de um injusto, de um ímpio sobre um justo? Como é que vai ficar essa coisa? E o profeta fica ali naquela torre de vigia, naquela batalha espiritual com Deus. E no final ele vai dizer assim, já sei. Ele é convencido por Deus e ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e dos campos a malhada seja arrebatada, e não hajam mais vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei porque eu não faço parte dessa terra aí, eu não faço parte desses subornos dos juízes, eu não compactuo com esses que espreitam o sangue inocente, eu não tomo parte no litígio, eu não tomo parte nessas contendas. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele diz assim, agora o negócio é individual, porque isso aí, esse coletivo, essa chamada de Deus a toda essa nação de Israel, já era. Do jeito que eles estão, não vai sobreviver. Então Abacuque muda a sua visão e diz, eu me alegrarei no Senhor. Depois o Senhor ainda vai dizer aqui, Abacuque vai repetir e vai dizer assim, tudo isso, mas o justo viverá da fé. Viver da fé é algo impressionante. Só se vive da fé quando se vive das coisas de Deus. A expressão viver da fé significa viver de Deus. E a nossa principal fonte de fé, principal? Não. A nossa única fonte de fé é a palavra de Deus, os seus conceitos, os seus mandamentos. Então, irmão, o ímpio prevalecendo sobre o justo. Não, vamos corrigir esse negócio. É um ímpio prevalecendo sobre o outro ímpio, ainda que ele tenha nome de povo de Deus e servo do Senhor. Deus é tremendo. Mas como que Deus usa Babilônia, que realmente é horrenda? Irmão, Babilônia é horrenda. Talvez hoje na internet tenha lá, você procurar técnicas de tortura babilônica.
cara, eu acho que você, se sair, o que eu já vi pelos livros, se tiver lá na internet, você vai ficar simplesmente horrorizado. É pior que forca, pior que guilhotina, pior que cadeira elétrica. É uma coisa absurda de criarem coisas de madeira, amarrar pessoas pelos pés e pelas mãos e começar a esticar a pessoa até o extremo. E coisas incalculáveis, coisas de metal, coisas cortantes. Eles pegavam as pessoas, eles tratavam a pessoa que nem um animal. Espero que você aguente um pouquinho, irmão, que eu estou falando. Às vezes eu não gosto de falar certas coisas, que eu sei que tem pessoas que têm algumas reações, mas eles esfolavam a pessoa, eles arrancavam a pele da pessoa e deixavam a pessoa viva, sem a pele do corpo. Eu falo isso para você entender o que eu estou querendo dizer de gravidade do que era a Babilônia. Babilônia era essa coisa horrenda. Mas essa Babilônia que Deus usa para arrebentar com seu próprio povo. Mas eu vou te perguntar, quem era pior? Israel ou Babilônia? Ora, não precisa esperar a resposta. Se Deus está usando essa Babilônia horrenda para chicotear, para massacrar o chamado seu povo, ora, ele é sempre justo. Então está na cara que o pior é Israel. Mas, poxa, pastor, peraí. Israel não tinha anzol para botar na boca de ninguém. Israel não arrastava ninguém pelas ruas. Israel não esfolava. Israel não ficava botando ninguém pendurado. Israel não tinha técnica de tortura. Como que Israel era pior? A quem muito lhe é dado? Quem é que tinha Deus? Babilônia ou Israel? Quem é que tinha a glória que os diferenciava de todas as nações, chamado pergaminho, as tábuas dos mandamentos? Quem tinha isso? Quem sabia que podia dobrar os joelhos, que o céu estaria ouvindo? Quem sabia que não precisava fazer bonecos de gesso, nem se curvar diante de uma imagem de escultura? Então eu vou perguntar de novo, quem era pior, Babilônia ou Israel? A quem muito lhe é dado, muito será cobrado, irmão. Então essa é a realidade. Essa é a gloriosa realidade. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quanto mais alto Deus te colocar, maior tem que ser o seu zelo pela sua vida. E não relaxar nunca. E entender que se Deus te põe numa posição, Ele vai tratar contigo a partir daquela posição. Um anjo apareceu para Maria. Como era o nome do anjo? Gabriel. E disse para ela: ó, salve agraciada do Senhor. Vais ter um filho e tal. Como vai ser isso? Não, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, pelo que aquele que de ti vai nascer será chamado santo. E colocará o seu nome Jesus, e ele livrará o seu povo da escravidão do pecado. Amém, então, já que vai ser assim, que cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Mas aí o pai de João Batista, chamado Zacarias, estava lá no templo, e apareceu para ele um anjo, chamado como? Gabriel, o mesmo. Tua mulher vai ter um filho. Ah, minha mulher vai ter um filho, mas eu já sou velho. O quê? Eu assisto diante de Deus, eu estou aqui falando contigo, você não crê? Tu vai ficar mudo. Maria, não, mas como vai ser isso? Eu sou virgem, como que vai descer a virtude do Altíssimo e tal, como? Vai ser assim, assim, assim. Vai se comparar o que Maria tem de entendimento para o que Zacarias tinha sendo um sacerdote? Então Deus trata com cada um ao nível do seu entendimento do que tem dele. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então Gabriel não brincou. O quê? Você é um sacerdote? Eu dizendo que a tua mulher vai ficar grávida e você vem me dizer que ela é velha?
Então quer dizer que você tem lido dia após dia Gênesis, tem lido as histórias de Abraão e está tomando Deus como palhaço. Amém, meu irmão? Zacarias conhecia Abraão? Sabia que Sara tinha dado à luz a um filho com quantos anos? Quase 100. 90 anos, quase 100. Abraão estava com 99, né? Então, Sara tinha quase 100 anos. Essa história é verdadeira ou mentira? Se essa história é verdadeira, não era verdadeira para Zacarias, porque ele questionou. Você crê, irmão, que Sara deu à luz com 90 anos? E crê que você pode ser pai com 100? Se a tua fé está no passado, como a de Zacarias, tu está frito. Por isso eu perguntei, Deus mandou um anjo e matou 185 mil? Aleluia! Não, isso não interessa se mandou, interessa agora, ele manda. Amém, meu irmão? Vou frisar de novo, porque isso vem do Espírito de Deus. Zacarias desprezou a Escritura, porque ele estava na mesma posição de Abraão. Creu no milagre na vida de Abraão, mas não creu na vida dele. Por pouco ele não perdeu outras coisas, mas pelo menos ficou mudo. Quanto tempo ficou mudo? Bom, considerando que uma criança demore 9 meses, pelo menos 9 meses ele teve que comunicar escrevendo em tabuinhas de argila. Bem feito. Quem mandou não crer? No óbvio. Amém? Tem algum mistério aí dentro da congregação? Tem algum mistério nos ouvindo? Serve o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Então tu conceberás e darás à luz um filho. E ele será cheio do Espírito Santo. Será instrumento nas mãos de Deus. E a nação estremecerá quando disser, não é este o filho daquela que era estéril? De onde lhe vem tanta sabedoria? Se tu creres, crer não é passado, crer é presente. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, meu irmão, guarda essa pérola, que ela é muito grande. E Deus está trabalhando, eu aqui mesmo nessa hora, eu estou sentindo uma pressão sobre a minha mente, como uma pressão no meu cérebro, e eu sei que isso é espiritual, porque Deus quer nos levar a maiores dimensões. Deus quer nos fazer um povo inigualável. Lá no passado, Pedro disse, não tem ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas ele não tinha o conhecimento que nós temos, mas foi liberado para Pedro um entendimento que nós estamos começando a adquiri-lo hoje, aqui agora. Agora, o foco da sua missão, o foco da sua fé, como é que está o foco da sua vida? Quem crê, meu irmão, no que ouve desse púlpito, quando sai daqui ansioso de chegar em casa, entrar no seu quarto, dobrar o joelho e falar com Deus. E começa a ficar impaciente quando termina a sua oração, ele quer voltar para orar de novo. Caramba, deu uma sensação que parecia que eu ia sair do chão. Senti claramente, parecia que meu corpo ia levitar. Mas eu creio. Se eu levitar aqui agora, não será novidade para mim não, porque eu creio. E é essa fé que move todas as coisas, meu irmão. A fé louca. Na verdade, a Escritura diz, nem os loucos errarão o caminho. Na verdade, eu acho que só os loucos acharão o caminho. Isso é muita glória, irmão. Não trate Deus como alguém do passado. Trate Deus como teu pai, teu amigo, né?
Como a galinha junta os pintos debaixo das suas asas, assim é o desejo do Senhor. Ele é o El Shaddai, aquele que ajunta os pintos debaixo das suas asas. Tenha fé, confiança. Diante da arma do bandido, meu irmão, ignore. Eleve os olhos para os montes e saiba que o teu socorro vem do Senhor. Confia, creia. Todos nós moramos nessa selva aí, bala para todo lado, toca a tua vida, porque o Senhor teu Deus é a tua sombra, a tua direita, meu irmão. Creia, confie, espera. Então Zacarias mereceu o castigo dele. E como mereceu? Abacuque aqui está olhando uma situação que ele não consegue aceitar de imediato. Eu percebo nas linhas e entre linhas a batalha de Abacuque, que é muito ferrenha. Ele está não travando, mas Deus, como é que é? Os caldeus? Não, né? O Senhor está falando sério? Os caldeus virá como vara de correção para Israel? Não, será? Peraí. Diriam uns, né, nos tempos de hoje, será que eu estou ouvindo Deus mesmo? Me traz um cotonete aí, por favor, porque eu acho que eu não estou ouvindo Deus. Mas se nós analisarmos, nós vamos ver que verdadeiramente o povo de Deus estava em situação bem pior que os caldeus. Porque diz a Escritura que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tem algum ignorante aqui dentro? Que não sabe que há um Deus? Tem alguém aqui que não sabe que há um Deus? A nossa sociedade, meu irmão, até os espíritas sabem que há um Deus. Os satanistas mais arraigados e mais profundos, que desprezam Deus e odeiam Deus, mas eles sabem que há um Deus. A nossa cultura, a nossa sociedade, de alguma maneira, ela mobilizou de forma que você raramente encontra um ateu. Raramente. Aqui no bairro de Santo Cristo, eu tenho 50 anos que eu moro aqui. Eu conheço uma pessoa que se diz ateu. Nunca conversei profundamente nem vou, não me interessa, para dizer assim, ó, se você disse isso, então como você... Aquilo que a gente sempre pega, a peça que a gente sempre prega nos ateus, né? Eles se dizem ateus, não creem em Deus nenhum, mas no meio das suas palavras a gente sempre pega uma falha. Enfim, no bairro de Santo Cristo todo, eu conheço uma pessoa. Aqui mora, meu irmão, deve morar umas 5.000 pessoas nesse bairro. A nossa sociedade, a nossa própria cultura leva as pessoas de alguma maneira a entenderem que há um Deus. Até o espiritismo ajuda as pessoas a entenderem que há um Deus. Eu, quando era criança, adolescente, frequentava os terreiros de macumba, eu ficava, às vezes, eu sempre fui assim meio pensativo, né? Fui meio pensador. Eu parava, ficava olhando para as árvores, ficava olhando para os animais. Se eu lesse alguma coisa, minha mente viajava. E um dia eu estava lendo um livro e eu falei assim, como é que pode uma árvore durar 100 anos e o homem que é tão mais importante durar 70, durar 80? Aquilo não encaixava na minha cabeça. Coisas assim, desse tipo, não encaixavam. Eu começava, dentro das minhas faculdades, vasculhar e querer entender as coisas. Essas coisas que eu não achava resposta, encontrei todas elas no Evangelho. Todas as respostas. Então, um dia, eu estava lá dentro de casa e eu analisei, a minha avó sempre falou do tal tranca-rua. Minhas tias sempre falaram do tal tranca-rua, minha mãe fala do tal tranca-rua. Eu hoje vou para diante do tal tranca-rua. Eu falei, esse cara é eterno. Até o diabo, meu irmão, pode ser um caminho que Deus usa para te fazer chegar até a presença dele. Eu disse, mas esse cara é eterno. Aí eu fui lá questionar com a minha mãe, a avó consultava com o tranca-rua, né? E antes da avó? Não, minha mãe já dizia que tinha os nossos antepassados lá, a mãe dela e não sei o que, todo mundo consultava com o tranca-rua. Eu falei, então esse cara é eterno. Se ele é eterno, existe a eternidade?
E se ele é um espírito eterno, e ele diz que tem alguém acima dele, eu falei assim, então há um Deus. Há um Deus. Porque eles se diziam ser representantes de Deus na terra. Eu comecei a analisar aquilo, eu falei, então há um Deus. Até na cultura satanista, dá para se chegar à conclusão de que há uma eternidade e que há um Deus. De tanto que Deus está impregnado na nossa cultura. Somos um povo que temos Bíblia para todo lado. Temos pregações para todo lado. Tem gente falando Deus o tempo todo. Na nossa nota ainda está escrito, louvado seja Deus, Deus seja louvado. Até os ímpios escreveram isso na nota, uma cópia lá dos Estados Unidos. Então, veja, irmão, é diferente de Babilônia. Babilônia não tinha noção desse Deus criador dos céus e da terra. Ela não tinha essa noção. Babilônia não tinha nenhum referencial desse Deus. E, no entanto, de alguma maneira, Deus se manifesta a Nabucodonosor e inspira, faz com que ele se designe a ir a Judá e conquistar Judá. E Deus já tinha falado para um rei, aquele que olhou a sombra do relógio voltando, Ezequias. Deus já tinha falado para ele, quem são essas pessoas que vieram aí te visitar? De uma terra muito longe, a terra dos caldeus. Aí o profeta Isaías diz assim para ele, pois é, tudo que eles viram aqui, um dia eles voltarão e levarão tudo. Mas não voltarão e levarão tudo, irmão, porque Ezequias mostrou não. Voltaram e levaram tudo porque o povo caiu na impiedade e Deus os mandou vir. Então, irmão, você tem a lei? Você tem os pergaminhos? Você tem um livro chamado Bíblia? Quando você se torna um prevaricador e não cumpre o projeto de Deus, Deus te olha em condições pior do que uma meretriz. Pior do que um homossexual, pior do que um satanista, pior do que um adorador de imagens. Porque você cuspiu no espírito dele, você cuspiu na glória da palavra dele. Sabe o que é essa palavra? Essa palavra é o próprio Filho de Deus, porque o nome pelo qual se chama é Verbo Divino, é Palavra de Deus. Você não pode desprezar essa palavra. Se essa palavra chega até você e você despreza, você é pior que o pior lixo que a humanidade já tenha produzido. Desprezar essa palavra é o mesmo que cuspir na cara de Deus. Desprezar essa palavra. Porque nesse momento, tem milhares de pessoas colocando um despacho na encruzilhada em cima de uma catatumba dentro de um cemitério, só porque não conhece o que eu e você conhecemos. Muitos de nós que estamos aqui, essa hora estaria sendo socado dentro de um terreiro, massacrado por uma pombagira, acendendo charuto na boca de qualquer capeta, levando baforada do cachimbo do preto velho. Está pensando que não? Arranca a Bíblia da tua vida que você vai ver. Então, a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. E qualquer pessoa que já ouviu no mundo que a Bíblia é a palavra de Deus, qualquer pessoa que o Espírito Santo já testificou isso, já recebeu muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Então, irmão, tem que valorizar. Tem que dar a vida por isso. Você já sentiu a presença de Deus? Nesta hora, dentro dos terreiros, tem um monte de gente sendo massacrada, porque nunca souberam o que é Deus. Irmão, uma vez eu vi a minha mãe colocando um despacho na rua. Fomos no terreiro, a situação preta não, situação para lá do preto. Chegou lá, o demônio diz, não, tem que arriar um trabalho.
Eu via, já tinha uma certa idade, vinha minha mãe, meu pai conversando e tal, e não sei que jeito que eles deram, se pediram dinheiro emprestado. Eu sei que eu vi ser colocado num despacho coisas que eu nunca tinha podido comer. Que vontade que me deu de ver aquele despacho arriando ali. Hoje, eu entro no mercado, meu irmão, só não compro o que eu não quiser, porque o Senhor Jesus me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e me deu um novo cântico. Agora, eu não vou abrir mão disso aqui. Pode vir a cadeia, pode vir a algema. Irmão, se alguém bater nessa porta, não vai conhecer meu temor, vai conhecer a minha fé, a minha valentia, a minha intrepidez. Eu creio num Deus que pode tudo. Eu só canto aquilo que eu creio. Quem decide os louvores que vão ser cantados nesse ministério sou eu. Deus mostrou até uma coisa, que hoje eu tenho a posição que um dia o diabo teve. A posição de separar os louvores que são direcionados ao trono de Deus. Ele teve essa posição e ele perdeu. Hoje eu tenho ela. Hoje eu ando sobre as pedras afogueadas. Hoje eu ando sobre as pedras afogueadas. E isso já me foi revelado há alguns anos atrás. Agora, Deus me deu essa posição. Para quê? Para mim voltar atrás de alguma coisa? Para mim abandonar minha cruz? Que isso? Nem de brincadeira. Então, irmão, talvez você não tenha passado por isso, de sentir vontade de comer o que está sendo posto num despacho, porque você olha, poxa, eu queria tanto comer aquilo e nunca comi. Deus tem estado na tua vida? Você tem sentido Deus? Pastor, com escassez na mesa, tá, mas está de pé? Pode até ter escassez na tua mesa e na tua geladeira, mas se tu está de pé, é porque o teu Deus consegue te sustentar mesmo na escassez, mesmo no vale da sombra e da morte, mesmo dentro da cova do leão, mesmo nas coroas de espinhos sobre a tua cabeça, mesmo carregando a cruz, mesmo na fornalha. Está no vale da sombra da morte? Você está no vale da sombra da morte? Então aproveita para derrubar o gigante. É ali que ele cai. É ali que Deus preparou. Mas, irmão, se você naufragar, Deus vai suscitar a Babilônia contra a tua vida. A Babilônia é aquilo que vai oprimir, aquilo que vai te massacrar. É isso a Babilônia. Hoje não temos uma Babilônia coletiva, mas se nós formos aí terá que haver uma Babilônia coletiva. Senão, se alguns estão bem, ora, o profeta depois chega e diz assim, então é assim? Mas ele entende, opa, eu não faço parte desse povo aí não. Esses judeus aí, eu não estou fazendo parte desse negócio não. Então, ainda que a figueira não floresça, quem é a figueira? Israel. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Quem é a videira? Israel. E o produto da oliveira minta, quem é a oliveira? Israel. Ainda que eles se tornem um resto, eu não tomo parte nisso, eu tenho a minha fé individual, então eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Resumindo, todos podem cair, a nação inteira, mas eu fico de pé. É o que Abacuque diz, é o que tu tens que dizer. Se obstinar, se determinar, Deus, eu quero a verdade e nada mais que a verdade. Mas antes de você pedir a verdade, diga para Deus, Deus, se tu me revelares a verdade, eu morrerei por ela. Esse é o segredo de se conhecer a verdade. Quando se predispõe a morrer por ela.
aí Deus abre as comportas do céu. Então, meu irmão, tinha muitos detalhes, mas eu estou vendo que Deus é transcendental. Então, para que eu vou querer falar do que eu pensei e imaginei, se eu estou vendo que quem está falando é Ele? Então, meu irmão, entrega a tua mente a esse Deus. Entrega as tuas forças. Eu tenho uma oração diante de Deus que de vez em quando eu avivo ela. Eu digo assim: Deus, se os meus passos tomarem um rumo fora da tua vontade, Deus, nem que tu me quebre as pernas, mas não me deixa caminhar. Amém, meu irmão? Deus, eu prefiro ficar numa cadeira de roda e te servir do que ter condição de correr e estar por aí fora da tua vontade, tangenciando em caminhos paralelos. E esse é o tipo de coração real que Deus quer, sabe? Coração sincero. Hoje eu falava com o meu Senhor e dizia assim: Deus, eu não tenho nenhum objetivo na vida. Eu só quero uma coisa nessa vida, é te servir. Eu dizia para o Senhor, pode ver, eu não fico saindo, eu não fico passeando, eu não fico indo para um lugar para o outro, eu não fico comprando coisas caras, eu não fico me exibindo com nada. A minha vida é a mais pacata, tudo que eu faço é trabalhar para o Senhor, eu só quero isso, não quero mais nada. Então, meu irmão, Abacuque é o profeta que vê o seu povo na impiedade. Deus mostra que vai trazer um povo mais ímpio para massacrar o seu povo. Só que é mais ímpio na visão natural. Babilônia é mais ímpia numa visão natural, mas na visão espiritual, Israel é muito mais ímpio. Porque eles tinham pergaminho, eles tinham o Espírito Santo, eles tinham um santuário, eles tinham o templo do Senhor, eles tinham promessas. Os meus ouvidos estão inclinados à oração desse lugar. Eu tenho parte nessa terra, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vós sois filhos meus, eu vos amo, e etc. Eles tinham, então a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Então, irmão, guardemos isso, porque até aqui nos tem ajudado, Senhor. Pastor, paz. Pastor, eu podia ver as águas na parte de dentro do planeta, onde tem mar. Eu chegava mais próximo, não era água, era como se fosse sangue. As águas, toda sangue. Eu estava vendo de longe, vendo aquela cor vermelha, e eu pude me aproximar. E quando eu cheguei mais perto, eu vi que era sangue. Foi o que eu vi, pastor Paz. Pastor, no começo do culto, eu comecei a ver uma planta rasteira, que ela ficava posicionada nas paredes laterais do templo. E no decorrer do culto, ela ia crescendo, tomando conta de toda a parede. Foi o que eu vi, pastor Paz. Pastor, fui levada para fora do planeta. E ao observar o planeta por fora, eu via como se tivesse rachaduras. E jorrava sangue de dentro daquele planeta, pingando no espaço. Foi o que eu vi, pastor Paz. Eu vi no primeiro louvor, quando um anjo desceu do céu e parou do lado da Dayana, e ele trocou a partitura dela, botou uma outra partitura. Amém. Quando estava sendo tocado aquele louvor, eu sei que foi pago um alto preço. Eu vi um homem entrar
uma cruz nos seus ombros, uma coroa de espinhos na sua cabeça. Suas vestes estavam sujas e ele veio arrastando aquela cruz. Então o senhor Elias saiu correndo do púlpito e o abraçou. Deu um abraço muito carinhoso nele. E ele pegou a cruz que estava nos ombros dele e colocou ela nos ombros do Senhor. E o Senhor continuou andando com aquela cruz. Amém. Eu vi quando um demônio veio e foi contra o senhor Elias, mas parece que ele bateu no campo de força e voltou. Então eu tive outra visão parecida com essa, fora do Centro de Seleção e Justiça. Uma bola de fogo vinha do céu e tentava acertar o templo pós-prisão, mas parece que ela batia num campo de força, mesma coisa. Então quando essa bola de fogo bateu, eu vi, não era uma bola de fogo, era um demônio. E esses demônios que eu falo, eles são muito parecidos com anjos. Eu fiquei impressionado, só que eu tive o discernimento que são demônios, mas eles são muito parecidos com anjos. E eu lembrei daquela passagem, né, que fala que não é muito que Satanás se transfigure num anjo de luz. E eles começaram, eu vi demônios tentando atravessar esse campo de força com lanças. Então eu estava dentro do Centro de Seleção e Justiça e eu comecei a olhar em redor do templo pós-prisão, muitos anjos. E alguns anjos estavam sentados afiando a sua espada, como se estivesse esperando alguma coisa. Tinha muitos anjos assim, alguns parados, conversando, como se fosse uma reunião mesmo. Estava muito cheio ali. Amém. Eu via policiais subindo a rua aí da igreja, e eles vinham se escorando assim, naquele esquema tático que eles fazem, que um fica assim, olha primeiro, e daí os outros vêm, batem nas costas e vão seguindo. Eu vi vários subindo de preto, e também vi criminosos descendo com as suas mãos na cabeça, como se fossem apreendidos. E durante o culto eu vi algumas armas, e pelo que eu entendi, pelo que eu discerni, o entendimento que eu tive, foi que essas armas são armas de policiais. E já tenho visto armas há algum tempo, em várias visões eu vejo algumas armas. Amém. Essa redoma, tipo uma redoma de vidro que eu vi na casa dos irmãos que estavam ouvindo pela internet também, isso. Amém. Aí tem. Paz. Pastor, no domingo, a irmã Cláudia teve a visão, né, que algumas pessoas que foram embora deixaram de receber algumas tochas. Essa madrugada, Deus nos reportou a um local escuro de trevas, onde só tinha mato. Onde estávamos orando, pastor, estávamos no meio mesmo das nuvens, literalmente. Foi onde Deus nos conduziu a orar essa madrugada.
E quando nós estávamos orando, pastor, mas veio tanto demônio, mas tanto demônio, a gente nunca tinha visto tanto demônio alojado num lugar. E Deus me deu uma visão que nosso corpo, ele se transformou em tochas. Tochas, pastor, foi uma visão muito gloriosa. Nós estávamos em tochas, nós estávamos num lugar de trevas, onde não tinha luz, onde não tinha nada, só tinha demônios naquele lugar. E quando nós estávamos chegando, subindo, havia luz nos postes, depois acabou a luz, a gente continuou subindo. E vi quando o anjo do Senhor desceu e veio naquele cavalo e nos acompanhava naquela escuridão. Quando nós chegamos no alto, que paramos o carro, a gente ia começar a orar, uma quantidade de demônio tentava se aproximar da gente, sabe? Mas o anjo não permitia. E os nossos, impressionante, nossos corpos, eles pegavam fogo, nós estávamos como tochas vivas. E hoje, Deus mostrava, pastor, um soldado como se aquele centurião romano, e ele batia no Senhor, ele espancava. Aí vinha outros irmãos, ele também batia. Aí vinha outros irmãos, ele também batia. E quando estavam todos ensanguentados no chão, viu o anjo do Senhor. O anjo parava e ficava olhando aquela situação. Aí ele olhava para o céu, como se ele pedisse autorização para agir, mas ele não recebia. E aquele homem, aquele centurião, ele continuava a bater, ele açoitava com chicote, na ponta do chicote tinha lanças, as costas das pessoas ficavam completamente ensanguentadas. E quando estava quase todo mundo como morto no chão, esse anjo olhou para o céu e Deus parece que autorizou ele matou esse centurião. Aí virava e olhava para os irmãos, aí ele olhava para o céu, uma voz dizia a ele a si mesmo: eles estão chegando. Essa foi a visão que Deus me deu, pastor. Andrei, deixa. Paz para todos. No domingo, quando o Espírito Santo me deu a visão que a face dos irmãos e subia um diamante, na segunda-feira, quando eu estava orando a oração das 6 horas, o Espírito Santo me mostrava muitas portas. E nessas portas, os irmãos que recebiam o diamante sobre a sua face, ficavam diante dessas portas. E nessas portas, o Espírito Santo permitiu que eu via, quando saía de dentro daquelas portas, fardas, colete, pastas e terno. E por último que saiu, foi semelhante, pastor, a um ser terrível que eu não sei distinguir para o Senhor e nem para a igreja. Mas é o que saía daquelas portas, né? Até que o Senhor me deu.